Nos últimos 12 meses, de setembro do ano passado até setembro agora de 2015, a taxa de câmbio no Brasil já se desvalorizou em mais de 70%. A gente saiu de um patamar de câmbio perto de R$ 2,30 por dólar lá em setembro de 2014 para algo entre R$ 3,80 e R$ 3,90 agora em setembro de 2015. Se a gente tivesse que olhar quais são os determinantes dessa desvalorização do câmbio, eu diria que a gente tem dois vetores principais que explicam essa desvalorização tão significativa. De um lado, a gente tem um fator externo, que é a possibilidade de aumento de juros lá nos Estados Unidos. A taxa de juros americana está em 0,25% ao ano, muito baixa já há muitos anos, e existe um quase consenso entre os analistas e entre os investidores de que o governo americano, de que o Banco Central americano, na verdade, vai começar a subir a taxa de juros, se não agora no final desse ano, em dezembro agora de 2015, provavelmente em janeiro ou fevereiro do ano que vem. Então, na medida em que o juro sobe nos Estados Unidos, você tem uma atração de capital e aí é oferta e demanda. O dólar sai daqui, né? Você vende o real para comprar o dólar e remeter para fora, o que faz com que a taxa de câmbio no Brasil e no mundo inteiro, na verdade, se desvalorize. Ou seja, dito de outra forma, o dólar se valoriza em todos os cantos do mundo, se valoriza com relação ao peso mexicano, peso argentino, o rand da África do Sul e também em relação ao real. Mas, além desse fenômeno geral, que é o aumento dos juros, que está puxando o dólar para cima no mundo inteiro, tem uma parte da desvalorização, desses 70% de desvalorização cambial que a gente viu, que está associada, essa parte, a questões internas, basicamente ao nosso descontrole, tanto do lado fiscal quanto ao descontrole do ponto de vista político. Na verdade, essas duas coisas, o descontrole político e fiscal, são duas faces de uma mesma moeda. A presidente não consegue maioria no Congresso para reverter o quadro fiscal muito negativo que ela mesma gerou no seu primeiro mandato. E aí, na medida em que as pessoas não confiam na capacidade que os investimentos, que os investidores, brasileiros e estrangeiros não confiam na capacidade do governo brasileiro em honrar os seus compromissos, têm dúvida se o país vai ou não ter rumo, olham para o governo brasileiro e veem um governo sem rumo, essa incerteza, tanto fiscal quanto política, faz com que os investidores busquem um porto seguro, busquem alguma coisa que o governo não controla diretamente, que é basicamente a taxa de câmbio. Então, de novo, isso aumenta a demanda por dólar e puxa o valor da taxa de câmbio para cima. A gente já teve uma situação muito similar a essa no passado, lá em 2002, em outubro de 2002, quando o presidente Lula tinha acabado de ser eleito, isso aconteceu no Brasil. Nós tivemos uma taxa de câmbio que naquela época chegou a R$ 3,99. Se a gente trouxer aquele dinheiro, trouxer esse valor, R$ 3,99, lá de 2002 para hoje, ou seja, se a gente corrigir pela inflação aí dos últimos 10, 15 anos, pelo diferencial de inflação entre o Brasil e os Estados Unidos nos últimos 10, 15 anos, aqueles R$ 3,90 valeriam hoje algo perto de R$ 6,50. Ou seja, a gente teve uma desvalorização forte, mas menor do que aquela que aconteceu na época do presidente Lula. E lá, apesar da incerteza política e da incerteza fiscal, o presidente Lula conseguiu gerar uma maioria no Congresso para reverter isso. Vocês vão lembrar que nos anos subsequentes, em 2003, 2004, 2005, 2006, a taxa de câmbio voltou para trás. Ela saiu lá dos R$ 4,00 e veio caindo de novo, chegou a R$ 2,00, R$ 1,80 nos anos seguintes. Será que isso vai acontecer agora também no período da presidente Dilma? Quer dizer, será que a presidente vai conseguir, com essa reforma ministerial que ela fez recentemente, reverter a incerteza política e puxar o dólar de volta para baixo? Eu particularmente acho que não. Se a gente olha os primeiros sinais, no que diz respeito à votação dos vetos presidenciais a projetos importantes da chamada pauta-bomba, fica claro que a presidente não conseguiu gerar uma maioria no Congresso, em especial na Câmara dos Deputados, para manter os seus vetos. A Câmara está cada vez mais postergando e cobrando um preço maior do ponto de vista de auxílio político. Então, nesse sentido, tudo parece que, de um lado, o vetor externo vai puxar o câmbio para cima, porque os juros vão subir nos Estados Unidos, e o vetor doméstico da incerteza política também vai continuar a atuar. De tal forma que o cenário mais provável para a taxa de câmbio
nos próximos meses é que a gente continue ou nesse patamar ou numa taxa de câmbio um pouco mais desvalorizada.